Olá! Em março celebramos o Mês da Mulher, suas lutas e conquistas nas mais diversas áreas. A saúde feminina é um dos focos das ações planejadas para esse mês, especialmente com a campanha de prevenção ao câncer do colo de útero. Cuidar de quem é a principal cuidadora de todos é essencial. Por isso, nosso bate-papo de hoje aqui no Vitalidade é sobre a saúde integral da mulher. Nossa convidada é a endocrinologista Bruna Nogueira Virdk. Ela é especialista em metabologia e em medicina de estilo de vida. Sua área de trabalho atualmente é obesidade, emagrecimento, doenças da tireoide, diabetes, distúrbios hormonais, osteoporose e doenças do osso. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade, falando desse assunto tão especial para todas nós mulheres. Estamos no mês de março, né? Várias ações sendo planejadas, tanto pelas empresas quanto pelas instituições e o próprio Ministério da Saúde, em alerta, então, à saúde da mulher. Muito obrigada pelo convite, Tati. E é isso aí. Estamos aqui para trazer informações à população. Bruna, como que está a saúde da população brasileira, especialmente das mulheres? Sim, quando tu me mandou a pauta, né, perguntava muito sobre a questão de doenças na mulher, né? Então a gente tem que se voltar primeiro às principais causas de morte da população geral, né? No Brasil, então a primeira causa em relação a doenças seria causas vasculares, né? Infarto, AVC, entre outros, e segundo, neoplasias, cânceres, né? Então, voltado isso para a mulher, a gente tem que se preocupar muito em relação a doenças vasculares, né? A prevenção dessas doenças, então, prevenção de infarto, AVC, através do tratamento de doenças como hipertensão e diabetes, né? Que são doenças crônicas de alta prevalência na população, e neoplasias, né? Cânceres, então a gente se volta também voltando ao tema, né, do Março Lilás, em relação ao câncer de mama e outros cânceres ginecológicos, entre eles o câncer de colo de útero, certo? Então, é muito importante a gente ter a prevenção, rastreamento dessas doenças antes que elas ocorram, tratar, né, outras já existentes e mudar o estilo de vida para prevenção destas mesmo. Então, essas são as principais doenças que a gente tem que focar. Agora, no mês de março, né, com um enfoque especial, então, as doenças, a doença de colo de útero, né, todas as unidades de saúde também, elas estão atuando no sentido de incentivar, né, as pessoas para que realmente façam o exame, o preventivo, um exame simples, né? Então, que mensagem você deixaria aqui para nossas hamburguenses? Eu acho não, né, o que a gente fala, né, os médicos têm que falar, é em relação justamente ao que eu estava falando da prevenção. Então, o que a mulher, né, seja ela jovem ou mais velha, deve fazer todo ano em relação ao médico, né? Ir no ginecologista. Então, desde que a menina tem ali a sua primeira menstruação, a indicação é ela visitar o ginecologista para o ginecologista pedir exames e realizar o exame para avaliar se tem lesão no colo do útero ou não, né? Que é o Papa Nicolau. Então, esse exame, quando se tem indicação de fazer, se faz em geral todo ano, né? E é o principal exame que a gente consegue avaliar para ver se no colo do útero tem alguma lesão e assim prevenir e tratar, né, caso tenha. Falando de uma forma geral, assim, quais seriam as principais preocupações que a mulher deve ter anualmente, os principais exames que deveria realizar para garantir, então, uma vida mais saudável? Então, Tati, assim que a mulher vai no ginecologista, depende muito da faixa de idade, dos objetivos, né? Então, as meninas mais jovens, geralmente exames gerais e só o preventivo, né? Aquele exame que toda mulher, que eu acabei de falar, deve fazer, já basta. Mulheres ali na faixa dos 20 aos 40, aí tem que se preocupar mais com a questão da prole, né? Querer gestar, não querer, aí são exames mais específicos. E após os 40, então a gente tem que se preocupar mais com câncer de mama
e também a osteoporose, por conta da queda dos hormônios, né, na mulher, que é a menopausa. Então, a osteoporose também é muito prevalente, temos que também fazer exames para isso. Então, depende muito da faixa de idade que essa mulher tá, e a partir disso é que vai se pedindo os exames para prevenir as doenças. O importante mesmo é sempre estar com os exames atualizados, né? Até foi questão do Enem no ano passado, o trabalho de cuidado no Brasil, que ele é realizado essencialmente por mulheres e na maioria dos casos mulheres de baixa renda, né? Então, sendo um pouco mais específica, tem exames mais que podem detectar outros tipos de doenças que seriam causadores de doenças mais graves, como por exemplo, em setembro a gente trouxemos uma médica aqui, ela também falou que as mulheres são mais propensas a ter doenças cardiovasculares, né, como um todo, AVC ou outro problema cardíaco. As mulheres, elas parecem estar no centro, assim, de algumas doenças. Então, como tentar prevenir isso, né, para que não se chegue numa doença mais grave? É mais simples do que a gente imagina, né, em relação a exames, né? A estilo de vida, acho que a gente vai falar um pouco mais adiante. Exames básicos de saúde, tá? Hemograma, glicose, colesterol, já são suficientes para a gente classificar essa mulher, esse paciente, se tem risco ou não de desenvolver determinadas doenças. Vamos dar um exemplo, diabetes, tá? Então, eu vou ali pedir a glicemia de jejum e o outro exame, que é a hemoglobina glicada, que para quem não sabe é um exame que avalia os últimos 3 meses, uma média dos últimos 3 meses da glicose. Então, avaliando esse exame, eu sei, a mulher está com a glicose alterada ou já está com diabetes, aí a gente já inicia um tratamento. A evolução do diabetes ou a hipertensão pode levar a infarto e AVC. Então, a gente, por exemplo, né? Então a gente, com exames simples de sangue, a gente consegue avaliar isso e já tratar e aí prevenir problemas maiores. Outro grande problema, né, que as mulheres brasileiras têm está relacionado com a obesidade, né? Os índices de mulheres obesas ainda é maior que o índice de homens, né? Na faixa de 22% para mulheres, 18% para os homens, né? E a obesidade também está relacionada com o desenvolvimento, né, de diversas outras doenças. Como saber ou como trabalhar isso com as mulheres para saber administrar a diferença, né? Porque hoje em dia tem todo um culto à beleza, à magreza, que pode ocasionar outros tipos de doenças físicas e também emocionais, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho depois. E a questão realmente não da obesidade e de tu ter que tratar a obesidade para acabar não desenvolvendo também outras séries de doenças. Perfeito. Eu demorei um pouco mais para falar da obesidade, porque senão eu não paro de falar. Dentre essas doenças que eu falei, hipertensão e diabetes, a obesidade está entre elas, né, como fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por exemplo. E a prevalência da obesidade é muito grande. E a consideração, digamos assim, da obesidade como uma doença, esse termo, né, de obesidade ser uma doença é muito recente, né? A obesidade foi considerada uma doença em 2013, né? Faz muito pouco tempo. Eu sempre falo para os pacientes, olha, para vocês terem uma ideia, foi o ano que eu me formei médica. Então, na minha formação como médica, a obesidade não era considerada uma doença, né? Enquanto que o diabetes foi descoberto em 1800, né, e tanto lá. Então, para se ter essa noção, né, a obesidade na mulher, ela é mais prevalente e temos várias explicações para isso, tá? É uma doença multifatorial, ou seja, tem várias causas, né, genéticas e ambientais, por exemplo. Mas, e dos questionamentos é se, por que a mulher ganha peso mais fácil, o homem tem um metabolismo mais rápido, isso é mito? Parece ser real conforme falam os estudos, né? Então, a mulher ganha peso com maior facilidade, tem maior dificuldade para perder. A explicação para isso
também hormonal, né, por causa dos nossos principais hormônios. E também parece uma questão evolutiva, né? A mulher, ela precisa ter mais energia, né? Ela precisa ter um gasto energético um pouco menor para poder suprir a sua prole, seja numa gestação, seja numa amamentação. Então, o gasto energético do homem é maior do que a mulher, ou seja, o metabolismo em resumo, né? O metabolismo do homem é mais rápido, né, do que o da mulher. Então, nisso a gente já apresenta uma dificuldade. O nosso estilo de vida hoje nos leva a ganhar peso. Então, o nosso mundo é obesogênico, né? A gente está sentado. Hoje, a atividade que as pessoas mais gostam de fazer é ficar em casa, no sofá, vendo streamings aí com filmes e séries, né? Você vai perguntar para todo mundo que para descansar é isso. O trabalho é sentado, né? Sedentarismo, né, é muito prevalente. Então, nos leva ao ganho de peso. E isso, né, como eu falei, recentemente tem sido considerado uma doença. E então é pouco tratado como uma doença. Então, é deixado ali, né? Então, assim, se dá o foco pro colo de útero, pro câncer de mama, se dá foco para hipertensão, se dá foco para diabetes, mas não a obesidade. Sendo que a obesidade é fator de risco de todos eles. Então, eu acho que é muito importante conscientizar a população a buscar ajuda para o tratamento da obesidade, né? E as mulheres, especialmente, já que hoje o tema é as mulheres, porque tratar isso é tratar uma série de doenças, né? E, consequentemente, então, a gente diminui riscos de morte, né? Qual a diferença de estar com sobrepeso, que também é uma parcela significativa da população, né? Das mulheres, e entrar para a obesidade, porque a obesidade também tem vários níveis, né? O conceito é basicamente numérico, tá? Claro que existe, a gente tenta deixar isso mais objetivo possível, né? Claro que existem exceções, mas enfim. Então, quem está em casa pega o seu peso e divide pela altura ao quadrado, né? Então, o peso dividido pela altura ao quadrado vai ser igual ao IMC, que é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal entre 25 e 30 já é considerado 25 a 29,9 é considerado sobrepeso. Né? Então, entre 21 a 25, né, 24,9 é peso normal. E acima de 30 é considerado obesidade, já obesidade grau 1. Acima de 35, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3. Tá? Então, essas são as classificações. Quanto maior o IMC, maior os riscos associados a doenças. Quais são as principais atitudes ou mudanças, já que você trabalha bastante com essa questão de estilo de vida, que as pessoas podem incorporar em suas rotinas e que além do remédio, que a gente sabe que tem medicação para a obesidade, até a cirurgia, né, a bariátrica, podem ajudar a dar esse start já, então, para que essa perda de peso inicie? Eu acho que, como eu falei antes, primeiro procurar ajuda, porque o profissional que é especialista nisso vai guiar em relação também ao tratamento medicamentoso. Por que eu vou insistir nisso? Porque é um conjunto de coisas. Eu entendo que atividade física, alimentação, e eu acho que isso é fundamental, são dois pilares muito importantes e a gente está num mundo assim onde a gente come muito acesso a comidas com alto teor calórico e pouca atividade física, mas o profissional acho que vai guiar mais para ter o conjunto de coisas. Só que os hábitos, né, eles precisam ser modificados. Não é só medicação também que vai tratar a obesidade, né? Se fosse isso, a gente não estaria com tantos obesos no mundo hoje. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, onde temos drogas
mais modernas do que a gente tem hoje aqui no Brasil para serem comercializadas. Então não teria isso, né? Se só a medicação resolvesse. Então, a alimentação, né? A gente tem que dar muita importância a comer mais vegetais, mais frutas, diminuir ultraprocessados, que é basicamente tudo aquilo que a gente desempacota, bebidas adoçadas, frituras, né? Ter mais alimentos vindos da terra e menos ultraprocessados possíveis. Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade física. Para ser considerado ativo fisicamente, tem essa contagem, esse né? conceito. Mas assim, a gente tem muitos conceitos em números, mas a gente tem que sempre lidar na prática, né? Com a vida do paciente. Às vezes é uma mãe que tem rotina tripla. Não é possível fazer 3 vezes por semana, 1 hora, ficar longe dos filhos, enfim. Então a gente começa aos poucos, o importante é começar e depois a gente vai adaptando. Porque geralmente quando a gente começa, a vontade é permanecer a fazer atividade física e ir aumentando o tempo. Então o importante é começar algo que vai agradar essa mulher, né? E que se ajuste com a rotina dela e seja mais simples, né? Mais simples possível. Então, esses 2 pilares são muito importantes. Tem outros pilares que a gente não fala muito, mas também influenciam, como sono, né? Dormir bem, né? Então, a gente sabe que uma noite mal dormida pode aumentar, sim, o consumo calórico durante o dia. O estresse. O estresse libera hormônios que atrapalham a perda de peso. Então, estresse todo mundo tem, né, gente? Mas assim, a gente tem que saber lidar com as adversidades que o nosso dia tem, né? Lazer também, né? Ter o tempo de lazer, descanso, que isso influencia no estresse, no manejo do estresse, então deixa a gente mais tranquilo. Né? E o uso de álcool também, que acaba fazendo bastante diferença. Também colocaria ali na alimentação, né? No controle alimentar, porque o álcool nos muitas calorias, né? Então, retenção de líquido também. Sim. A mulher, pelos hormônios, ela é mais propensa a reter líquido? Sim, com certeza, né? Então tem toda essa questão evolutiva que eu falei, né? Então, nós temos mais essa tendência, sim. Falando agora um pouquinho do outro lado, né? A preocupação com a estética, né? Claro que todo mundo quer estar se sentindo bem, né? Cada pessoa sabe como gosta de se sentir, mas para não ultrapassar determinado limite e os problemas, né, emocionais que essa procura por um corpo perfeito e inatingível na maioria das vezes, né, pode trazer. Tu falou antes, eu também acabei não respondendo, né? Mas é isso aí. Nós temos 2 extremos, né? Então eu acabei de falar da obesidade e nós temos aí a cultura, né? Que no nosso tempo aí de infância e adolescência era na revista, né? A gente via a revista, a Gisele Bündchen, bem magra, né? Hoje é muito mais acesso, né? Se tu for ver na rede social, Instagram, TikTok, né? Tu vê as blogueiras aí tendo um dia super tranquilo, super... A preocupação é fazer a alimentação certinha e fazer academia. Nada a ver com uma rotina de uma mulher normal, né? E atinge aquele corpo que por uma mulher normal é inatingível, né? Então isso gera frustração. Gerando frustração, né, podem se desenvolver distúrbios psiquiátricos, sejam eles alimentares ou não, né, excesso de frustração. Então, ansiedade, depressão e transtornos alimentares propriamente ditos, né, bulimia, anorexia, transtornos compulsivos, né? Vigorexia, que é algo que não se fala tanto quanto esses outros transtornos, mas é essa necessidade de querer tá com a vida fitness 100% em dia e tá com o corpo perfeito, musculoso, né? Bem definido. Então, tudo
né, esses distúrbios estão ali na caixinha dos distúrbios psiquiátricos também. Porque muitas pessoas que têm algum desses distúrbios alimentares ou de imagem, a maioria dessas pessoas também em conjunto possui um transtorno psiquiátrico, né? Então, e o estilo de vida hoje nosso nos leva a desencadear isso justamente por essas questões que eu te falei. A gente acaba que vendo a vida dos outros na rede social e vendo assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir, eu quero ter esse corpo, eu nunca vou conseguir isso do jeito que não tem, é impossível. E aí gera frustração e desencadeia tudo. É algo realmente que se tem que pegar aí dados para dizer, mas a gente sabe na prática, vendo no consultório, aumentou muito, né? Aumentou muito, a pandemia piorou, tá? Pelo acesso aí à internet e tudo mais. E é tratamento, né? Tratamento psiquiátrico, né? Então, e no geral, né? No contexto geral, a gente precisa rever mesmo, né? Onde é que nós estamos chegando com isso, com o culto ao corpo, né? Se pensa muito no corpo, na estética, mas e o interno, como é que tá, né? Dessas pessoas. A gente não sabe, né? Bruna, falando um pouquinho mais agora sobre a questão hormonal, especialmente das mulheres que estão entrando na menopausa, numa pré-menopausa, né? Ou mesmo na menopausa propriamente dita, que cuidados é preciso ser tomado em relação a exames ou a suplementação hormonal, se tem alguma contraindicação, acho que sempre é um assunto que traz bastante dúvida, se todas as mulheres precisam fazer nessa reposição hormonal, o que é essa reposição propriamente dita? Perfeito. Então, assim, a menopausa é o período que divide a idade reprodutiva da mulher, ou seja, a idade onde ela pode engravidar, da idade não reprodutiva. Nesse período, né, a menopausa, na verdade, é um diagnóstico que a gente faz depois, porque o conceito é a mulher estar há 1 ano sem menstruar, né? Então, seria o termo correto usado é climatério, que é esse período, abrange todo o período, pré, peri e pós-menopausa. Nesse período, o que acontece? Os ovários, que é o nosso órgão que produz estrogênio e progesterona, né, que são os nossos principais hormônios da mulher, eles param de funcionar. Então, a produção deles é principalmente para ter o bebê, né? Então, essa queda hormonal da mulher na menopausa, ela é muito abrupta, né? Então, de um dia para o outro, cai os níveis de estrogênio no corpo. Desse um dia para o outro, essa queda brusca, ela acaba gerando muitos sintomas, né? Ao contrário do homem, tá? O homem tem como principal hormônio a testosterona e ela vai diminuindo aos pouquinhos. Essa queda brusca da mulher é que pode causar, além dos sintomas, problemas como a osteoporose, né? Porque o estrogênio está muito envolvido na nossa formação da massa óssea. Então, por conta disso, a mulher tem muito mais risco de osteoporose do que o homem, por essa queda brusca, né? Em relação aos sintomas, os sintomas afetam muito a qualidade de vida das mulheres que têm os sintomas. Nem todas as mulheres têm. Tem mulher que tem mulher que não tem. Então, isso tem que ser muito avaliado, porque a indicação de tratamento nesse período da mulher é para mulheres que têm sintomas e esses sintomas afetam a qualidade de vida dela, associado a isso né, problemas na densidade mineral óssea, que é um exame que se chama densitometria óssea normal, que se faz e que se avalia como é que estão os ossos, né? Se tem muita queda de massa óssea ou não. Então, é basicamente isso. Mulheres que afetam a qualidade de vida ou problemas na saúde mineral óssea. Essas seriam indicações. Porém,
Hoje, a expectativa de vida da mulher aumentou muito. A mulher com 45, 55, 60 anos ainda é muito produtiva. Então, ela vive, trabalha. E aí, o que não afetaria, né, a qualidade de vida da mulher, né? Então, se tu for ver com muitas mulheres que estão na menopausa, né, a maioria delas vai se queixar de alguma coisa. Não é só o calorão, que é aquele sintoma típico, né? Também afeta a libido, afeta o sono, afeta o humor. Né? Então, é muito difícil não encontrar uma mulher que não esteja sendo afetada pela menopausa. Então, a tendência, sim, é tratar muitas mulheres, mais mulheres do que se tratava até alguns anos atrás. Justamente por isso, pelo aumento da expectativa de vida. A mulher passa metade da vida na menopausa, né? Se tu for pensar. Então, tem que tratar, né? E essa reposição hormonal, ela pode estar relacionada com o surgimento de outras doenças? Porque antigamente se tinha todo um medo em relação a isso, que se fosse suplementar, poderia desenvolver algum outro tipo de doença, um câncer, alguma coisa. Agora, muito tempo depois, muitos estudos, né, novas tecnologias, o que você traz sobre esse assunto? Exatamente. Sim, né, principalmente o efeito trombogênico que o estrogênio, né, estradiol, principalmente o etinil estradiol tem, né, ou seja, de formar, né, trombose e aumentar risco cardiovascular. Além disso, também a questão do câncer de mama. Então, até mulheres que têm histórico de câncer de mama, têm nódulos suspeitos, têm contraindicação, né, de fazer esse tipo de tratamento. Então, isso já é bem estabelecido. Entretanto, com a questão do potencial de trombose, enfim, como hoje nós temos boas formulações, mais semelhante possível com o hormônio que nós produzimos biologicamente, então não se tem tanto efeito colateral. Portanto, a tendência é realmente a gente tratar mais as mulheres, né? Os sintomas da mulher, para entender, são devido à baixa do estrogênio, tá? Então, o que a reposição hormonal faz? A gente repõe o que está faltando, né? Que é o estrogênio. Junto a progesterona também. O que é a menopausa precoce, né? E se tem alguma forma de prevenir, porque às vezes a mulher ainda parece estar na idade fértil, né? E quando vê, começa já, se tem uma questão relacionada também à genética, com a mãe teve, então a tendência é que entre na menopausa mais cedo. Falência ovariana precoce, né? Que é o termo técnico, é quando se para de menstruar, se entra na menopausa antes dos 40 anos. Tem relação genética, sim. Autoimune, enfim, vários estudos relacionados a isso. Tem que tratar, né? Não é natural isso ocorrer. Então, pode acarretar diversos problemas, principalmente queda da massa óssea, consequentemente fraturas, né? Fraturas espontâneas, então isso é muito perigoso, né? E então se trata essa mulher, né? E a questão que você estava falando, explicou bem antes da osteoporose, também é genético? Por exemplo, se a minha avó teve, a minha mãe teve, a probabilidade que eu tenha no mesmo lugar é maior? Sim, por exemplo? Sim. Tem cada família hereditários. É na perna, né? Da osteoporose como um todo, tá? Tem fatores hereditários, também fatores de risco. Mulher branca dentro do peso, tá? Ou mais abaixo do peso, tem esse risco. E ter mais tempo aí de menopausa, né? Isso são os maiores fatores de risco, né? Idade, né? Avançada. Uma outra questão que eu quero te perguntar está relacionada à tireoide, né? Nós temos diversas questões, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo, a tireoidite, como isso afeta a saúde da mulher, especialmente?
A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço e ela produz hormônios, né? O T3, basicamente, né? O T3 e o T4. A tireoide é o maestro da orquestra, então ela comanda todo o nosso metabolismo, basicamente. E como tudo na natureza, na vida, o ideal é funcionar em equilíbrio, nem para menos, nem para mais. Existem distúrbios da tireoide, os principais é que a tireoide está funcionando mais do que deveria, que é o hipertireoidismo, e menos do que deveria, que é o hipotireoidismo, né? As mulheres têm maior tendência a desenvolverem problemas na tireoide. Diversas teorias aí sobre isso, mas a gente sabe que a mulher tem mais tendência a ter doenças autoimunes, né? E as doenças tireoidianas são autoimunes, hiper e hipotireoidismo, basicamente, né? Não só, mas basicamente. Então, a mulher está mais exposta a isso. Tem que fazer exame da tireoide, todo mundo precisa fazer exame da tireoide todos os anos. Não necessariamente, né? No rol ali diz, hoje felizmente, né, tanto no sistema público e principalmente no sistema privado, nós temos fácil acesso a um exame de TSH. Então, geralmente está dentro ali do kit de exames que se faz anuais. E aí é uma forma de rastrear, né, ou pesquisar se a mulher tem algum distúrbio tireoidiano ou não. Sobre sintomas, né, lembrar como é o maestro da orquestra, se é hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando menos do que deveria, a orquestra vai estar mais lenta, né? O maestro está lento. Então, ocorre queda de cabelo, unha quebradiça, pele seca, né? Constipação intestinal, né? Pensamento mais lento, inchaço, edema. Não leva o ganho de peso como a população geral acredita, né? Isso é mito, né? Pode levar sim a uma dificuldade de perda de peso ou algum acúmulo aí de líquido, né? De retenção de líquido, mas nada que ultrapasse 3, 4 quilos no máximo, né? E o tratamento é super simples, né? Um remédio que vai ali, toma todo dia. A mesma coisa, mesmo sistema da menopausa. Exatamente, mesmo sistema da menopausa. Tu tá dando o que tá te faltando. E aí, equilíbrio. E já no hipertireoidismo, os sintomas seriam mais acelerados. Exatamente, o aceleramento total, né? Então, perda de peso, daí sim, o hipertireoidismo gera perda de peso, né? O contrário, não. Também queda de cabelo, diarreia, ao contrário de prender o intestino, diarreia, pele mais pegajosa, sudorese, suor nas extremidades. Então, é muito comum esses sintomas no hiper, né? E também existe medicação para isso, toma todo dia, bloqueia a ação dos hormônios tireoidianos. Bruna, você falou que as mulheres são mais propensas a desenvolver, né, doenças autoimunes. Nós temos doenças reumatológicas, principalmente, né? Então, artrite, né, lúpus. Uma doença autoimune que também agora é muito divulgada é a doença celíaca, né? Que é a rejeição ao glúten, né? Então, intolerância ao glúten. Então, é uma doença autoimune, né? Então, destacaria principalmente as doenças reumatológicas, reumáticas, né? E todas têm tratamento, controle, né? São doenças crônicas também, tem Só controle. não tem cura. Não tem, exatamente, é uma doença crônica, não tem cura. Agora, final de fevereiro, no dia 29, nós também temos o dia de conscientização às doenças raras, né? Alguma dessas doenças também são mais propensas às mulheres? Tem muitas doenças raras, né? Como os dados são menores, né? Acaba que a gente não tendo agora para te destacar alguma, assim. Mas, enfim, é aquilo que eu falei, o rastreio mesmo, né? Uma outra questão que surgiu agora no meio do programa, então, nós falamos da menopausa, né, precoce,
E o que a gente observa, sai um pouco da tua seara, porque eu sei que você não trabalha com público infantil, né? Mas as meninas menstruando cada vez mais cedo. Isso também tem como fazer um controle, né? De tentar postergar, porque às vezes uma menina de 9 anos já menstruando, né? E cada vez isso está acontecendo mais cedo. Com certeza, tá? O porquê disso não se tem uma resposta. Talvez pela alimentação rica em soja, né? Não se tem certeza. Queremos ver estudos aí para ver o que se comprova sobre isso. Mas sim, de fato, as meninas estão menstruando mais cedo. Qual o prejuízo disso? A estatura final, né? Porque a menina menstruando mais cedo, geralmente quando a menina menstrua, ela cresce no máximo 7 a 10 centímetros, tá? Então acaba comprometendo a estatura final dessa menina. E também a questão social, né? 9 anos tem que estar brincando, né? Não tem que estar preocupada com questões aí que é para vir ali dos 11, 13 anos, né? Então, mais por isso. A qualquer sinal de início da puberdade, né? E a puberdade precoce na menina é início dos caracteres sexuais, ou seja, pelinho, cheiro ruim embaixo do braço, aumento da mama, antes dos 8 anos, procurar o médico. Claro que toda criança, teoricamente, tem que ir no pediatra todo ano, né? Então, a revisão do pediatra já vai te direcionar a um endocrinologista pediátrico que vai avaliar isso mais profundamente. Mas é bem importante ter essa avaliação mesmo, porque existem esses dois prejuízos e não tem o que fazer. Não tem, depois que menstruou, não tem como fazer depois crescer mais. Né? Então a ação tem que ser preventiva, Sim, antes, né? Quando começar a notar esse tipo de sinal que você falou. Existe como bloquear isso, tá? Mas tem um tempo certo para se bloquear. Né? Isso é bem importante também as pessoas terem consciência. E não traz prejuízo para a criança. Então, existe, como qualquer medicação, existe efeito colateral. Então, tem que se avaliar, né? Qual impacta mais? Qual impacta menos, no caso? Como tudo na medicina, tu sempre vai fazer o que tem mais benefício, né? E o que tem menos risco. Então, numa criança que está prestes a menstruar e perder estatura, é mais benefício bloquear, né? Então, tu bloqueia. E é uma injeção, né, mensal ou trimestral. E nesse bloqueio, em geral, os efeitos colaterais são brandos, digamos assim, como qualquer medicação. Náusea, mal-estar no dia da aplicação. Mas traz esse benefício, né, de poder postergar a menstruação e também auxiliar em atingir a estatura genética, né? Bem importante. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que fizesse as considerações finais, trouxesse para o debate de novo alguma coisa que merece ser assinalada, né? Ou mesmo que deixamos de falar durante a conversa. Perfeito, Tati. Eu acho que assim, o que tem que ficar é que a mulher, né, a menina ali, menstruou pela primeira vez, tem obrigação de todo ano no ginecologista. Tá? Então, e achar um ginecologista para chamar de seu, né? Às vezes eu vejo assim, as meninas mudam 3, 4 vezes, não tem ginecologista certo. Não, o ginecologista tem que ser o médico da mulher, que vai te acompanhar ali por muitos anos. Saber teu histórico, né? Saber todo o teu histórico, saber toda a tua saúde, como é que, né, tá o andamento, os teus fatores de risco e tudo mais. Então, o mais importante, assim, dentro de todo o tema que a gente falou isso, e dentro da minha área, né, é procurar ajuda quando se está acima do peso, porque a tendência sempre, com o passar dos anos e pelo próprio processo de ganho de peso, é ganhar mais peso. Então, quanto antes começar a se cuidar em relação a isso, maior a chance de prevenir problemas que a obesidade e o sobrepeso podem trazer no futuro.
Bruna, quer deixar um recado aqui, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e pelo YouTube da nossa emissora legislativa, para encerrar. Muito obrigada pelo convite, já é a terceira vez que eu estou aqui, muito feliz em falar sobre saúde, adoro, e é isso aí, gente. Muito obrigada, e quem quiser me seguir, @doutora Bruna Endócrino. Sempre com bastante dicas e vídeos, Sim. né? Também já te acompanho lá. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Bruna, pela sua participação. Falando, então, agora, entramos no mês de março, nosso primeiro programa de março, falando, Legal. então, sobre a saúde da mulher e uma saúde de forma integral, né? Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso assunto de hoje, então, foi a saúde integral da mulher, já que março é um mês destinado a celebrar e refletir sobre as nossas conquistas e também as lutas que ainda vamos travar diariamente nos mais diversos campos. A conversa foi com a médica endocrinologista Bruna Nogueira Virdigan. Esse bate-papo vai ser reprisado aqui pelo canal 16 da Claro e também está disponível na página do YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.